Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mikael, esse é o Sobre Escrito. Hoje a gente vai falar aqui no canal sobre Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, de Andrew Yasman. Esse é um livro de Andrew Yasman, um egípcio, que ele escreveu esse livro em 2017. Ele é professor da Universidade de Nova York e se graduou em Harvard. É um livro que acabou inspirando, esse filme que está até aqui nessa capa, com o Armie Hammer e o Timothée Chalamet. Esse filme aqui que inclusive ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado de 2018, e eu fiquei sabendo da existência dessa história aqui através do Twitter. Eu vi no final do ano passado as pessoas conversando e tal, falando de Call Me By Your Name, eu não entendendo nada. Aí quando eu descobri que era um filme que ia pro Oscar, que tinha um livro, eu falei, não, quero ler e ainda quero fazer o esforço de ler no original. E aí chegou esse exemplar que eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, inclusive a pedido do Everson Fernandes, o Evso, como eu chamo ele, um amigo lá do Twitter, que ele diz pra gente mostrar mais as edições dos livros. E esse aqui, como vocês estão vendo, gente, é uma delícia. É uma versão em inglês da Picador, é muito levinho, eu gostei demais, é muito confortável a leitura, eu não sei os nomes técnicos e tal. Eu sei que isso daqui chama Mancha, a fonte é super gostosa de ler, super tranquila, e é um daqueles papéis, assim, você não consegue ver muito, apesar de ser uma edição econômica, você não consegue ver muito de um lado ao outro, sabe? De um lado ao outro. Então é uma leitura muito confortável e gostosinha. Eu adoro esses livros assim, mais maleáveis, sabe? Você quase não percebe o peso dele na bolsa. E aí eu fugi dessa história enquanto eu não tivesse o livro aqui, sabe? Em mãos, para poder conhecer a história através disso daqui e ir pro filme. Porque foi uma coisa muito controversa a aceitação desse filme, né? Eu via muita gente que tava gostando desse filme, assim, amando de paixão dessa história, e eu via muita gente de opiniões, assim, que eu respeito e tal, falando muito mal, e inclusive vi gente apontando que era um romance LGBTQ, que as coisas terminavam muito bem e tal, que a gente não estava acostumado, né, nessa cultura LGBTQ, com histórias sem drama, sem coisas assim. Eu falei, pera, talvez não seja só isso, vamos tentar investigar para ver o que está acontecendo. Porque eu adorei esse livro, eu gostei muito do filme, mas eu digo, para você que só viu o filme, tem muita coisa ainda para você conseguir entender. E eu vou falar no final desse vídeo, tá? Na parte que eu vou falar com mais tranquilidade de spoilers, que eu vou fazer uma comparação, assim, do que fica faltando em algumas partes do filme, para você entender um sentido maior, porque o filme ele não traz o contexto geral, que é o sentido, sabe, de tudo que acontece nessa história aqui. Eu assisti junto do meu namorado, ele não teve esse contexto anterior que eu tive, e ele ficou boiando em muitas partes, assim. Mas vamos lá, então. A história de Call Me By Your Name, ela se passa nos anos 80, através dos pensamentos aqui no livro, narrado pelo Hélio, que é um jovem de 17 anos, que ele veio para o cinema aqui interpretado pelo Timothée Chalamet. E uma coisa que a gente perde no filme é porque o Hélio é quem narra essa história depois de muitos anos depois. Então ele lembra tudo isso que aconteceu no verão de 83. Então tem muitos momentos que ele faz aquele artifício de narrador que está à frente, bastante à frente do que aconteceu, que ele vai fazendo alguns paralelos com alguns pontos no futuro, enfim. Isso é muito bacana pra gente ir entendendo. O Hélio é um jovem judeu, ítalo-americano. A mãe dele é italiana e a família dele, todo verão, passa numa casa deles, uma propriedade que eles têm no norte da Itália, numa parte mais lá da Riviera Italiana, apesar que não deixa claro em qual lugar que isso se passa, né? Os pais deles são professores e eles estão lá com aquela casa à disposição, toda inspiradora, enfim. E aí eles sempre fazem uma seleção de pessoas, uns jovens promissores, intelectuais e inteligentes que estão com algum projeto assim para desenvolver ali, e eles convidam essa pessoa para passar os meses de verão junto da família, de forma toda gratuita, com a única exigência de que essa pessoa vai ajudar o pai do Hélio assim, a cuidar dos papéis, enfim, dos trabalhos dele lá. E aí, nesse verão de 83, quem vai para lá é o Oliver, que ele já tem uns 24 anos, 25, ele é um jovem filósofo e está preparando a primeira edição e a tradução de um livro que ele escreveu lá na Itália, e ele vai conversar com a tradutora, enfim, ele vai fazer esse trabalho lá, enquanto ele fica na casa dos pais do Hélio. E toda vez que vai esses convidados para lá, o Hélio tem que sair do quarto dele e ir para um quartinho de fundo, assim, e dar lugar ao
o ambiente dele, assim, para essa pessoa estranha, o que já é uma coisa muito complicada, né? Você toda vez no verão ter o seu espaço ali íntimo sendo apossado por outra pessoa desse jeito. E aí, enquanto a gente vai conhecendo a história aqui através do livro, você vai percebendo que o Oliver, ele é uma pessoa assim, que a princípio o Hélio acha que é prepotente e tal, mas que ele vai se mostrando através de pequenos gestos pro Hélio, e o Hélio, ele praticamente fica apaixonado pelo Oliver, assim, na hora que ele tem o primeiro contato com o Oliver saindo do táxi, quando ele chega na propriedade da família aqui do Hélio, né? E aí a gente vai acompanhando como que o Hélio ficou completamente obsessivo e ele começa a reparar as coisas assim no Oliver, o horário que ele chega em casa, o horário que ele sai, com quem ele tá conversando, enfim, sabe? Ele vai ficando bastante mesmo obcecado pela rotina do Oliver, apesar que todo dia de manhã eles saem para fazer o jogging, que eu imagino que é tipo correr assim antes do café da manhã, e eles ficam passando aquelas tardes de morosidade do verão italiano, à beira da piscina, tomando banho de mar, enfim, essas coisas, pedalando, saindo para passear. E aí é muito bacana você acompanhar, que é uma coisa que se perde no filme, como que essa morosidade que parece estar no exterior, ela é completamente contrastante com a loucura que está dentro do Hélio, porque ele pode até estar lá assim, sabe, deitado, sentado assim, fazendo os trabalhos dele, porque ele faz transcrição de música, ele é músico, e aí ele tá lá fazendo os trabalhos, olhando pro lado e tal, o Oliver de calção vermelho, tomando banho de sol, uma morosidade gigantesca, mas o Hélio tá ali, ó, preocupado, querendo saber o que tem embaixo daquele calção, sabe, querendo conhecer cada pedaço do corpo do Oliver, enfim, pensando assim, como que vai ser uma oportunidade para eles terem um momento de intimidade a sós, essas coisas assim, sabe? Inclusive ele nem sabe se o Oliver se interessa por ele ou não, e isso é uma coisa interessante, não é tratado como algo complicado, assim, sabe? Que o Hélio tem que lidar. Não, ele sabe que tem uma atração ali por homens que ele ainda não experimentou, mas que ele tá com vontade de fazer isso e ele vai sem dramas, enfim, a princípio. Depois até tem alguns outros dramas que a gente vai acompanhando. Muitas coisas acontecem aqui nesse período de um verão que o Oliver passa na casa do Hélio. Muitas coisas que eu poderia ficar falando aqui várias horas ao tanto de marcação que eu fiz aqui. Mas eu vou me furtar um pedacinho aqui para fazer um pequeno spoiler para explicar a questão do Call Me By Your Name e para explicar o porquê, o do que fala esse livro. Para mim ele não fala sobre a descoberta da sexualidade, para mim ele não fala senão de outra coisa do que a descoberta da intimidade. Por que eu digo isso? Porque tem um momento em que a história vai desenrolando e o Hélio acaba conhecendo mais intimamente o Oliver, né? Eles dão um beijo, assim, numa parte lá, bonita, que um lugar que o Hélio sempre gosta de ir, e depois eles acabam, sim, tendo uma relação sexual. Ó, se você não gosta de spoiler, então já pula um pouco, tá bom? Pra ressonância. E aí, o que acontece? Quando eles vão ter a primeira noite de amor, que o Oliver manda aquele recado pro Hélio, respondendo um recado que ele mandou, que eles estavam sem se falar completamente depois que deram o primeiro beijo, e aí o Hélio escreve pra ele, né? Eu não consigo lidar com esse silêncio. O Oliver responde, cresça, e então eu te encontro à meia-noite. E aí o Hélio fica um dia inteiro pensando o que ele vai fazer, meu Deus. Nisso ele sai, ele faz sexo com a Márcia, que é uma menina lá que sempre tá junto com eles naquele lugar da casa da família, e ele gosta do sexo da Márcia, sabe? Ele tá com sexo com outra mulher, ele tá tão extasiado que ele vai ter alguma coisa importante para se resolver com o Oliver à meia-noite, que ele resolve aproveitar tudo, como se aquela meia-noite fosse o fim da vida dele, sabe? E aí tem aquele momento em que eles vão ter a primeira relação sexual no quarto do Hélio, na própria cama dele, o que já tem todo um significado. E aí, no meio daquilo tudo, o Hélio, ele tem um pensamento que é mais ou menos assim. Eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui, mas eu não sou bom nisso, tá bom? Mas eu vou tentar contar pra vocês aqui a parte. O Hélio vai falar então que no momento que aquilo estava acontecendo, ele sentiu uma coisa muito engraçada, que era uma sensação de estar voltando para casa. E aí ele fica pensando assim, sabe? Foi um sonho muito engraçado, uma sensação de estar voltando para casa, como perguntando, onde eu estive a minha vida toda? Ou então,
seria mais ou menos como alguma coisa de também perguntar onde você esteve durante a minha infância e início da juventude, Oliver. Ou então seria uma outra forma de perguntar o seguinte: o que é a vida sem isso? Porque no final era ele, o Hélio, e não o Oliver, que ficava perguntando e falando assim: se você parar de fazer isso, você vai me matar. Porque era uma fantasia que o Hélio tinha de que quando eles fossem fazer sexo, ele queria porque queria que o Oliver falasse pra ele: se você parar de fazer isso, você vai me matar. Como se fosse matar de desejo. Mas no final das contas, quem ficou falando isso o tempo inteiro foi o próprio Hélio. E aí, porque o Hélio vai pensando assim: isso também era um jeito, o meu jeito de trazer uma fantasia e um círculo fantasioso assim de sonhos em torno de você, eu e você, a gente aqui deitado, enfim, com as palavras que saltavam de boca para boca, que também seria como, por exemplo, ele dizendo que começou a falar obscenidades e de repente o Oliver começou a repetir essas obscenidades para ele. Então ele falava uma obscenidade que vinha logo de volta para ele pela boca do Oliver, até que foi aquele momento em que delicadamente, no começo, o Oliver disse para o Hélio: me chame pelo seu nome que eu vou te chamar pelo meu. Como uma coisa que ele nunca tinha feito na vida, o Hélio. E aí, quando ele percebeu e quando ele disse o seu próprio nome, olhando para a cara do Oliver, ele pensou assim, e ele foi levado para um reino, para um lugar que ele não conhecia, mas que ele sabia que era dele e que ele nunca tinha partilhado com uma outra pessoa na vida dele. Ou, pelo menos, que aquela seria a primeira vez que ele estaria passando por uma situação dessa. Gente, na hora que chegou nessa parte, eu não estava preparado para esse tipo de profundidade, para esse tipo de viagem filosófica, sabe? Eu não sabia que tinha essas coisas aqui. E aí eu já vou passar agora aqui um pouco para ressonância, que é uma coisa assim, é incrível como o Andrew Yasman conseguiu falar aqui, de um jeito muito poético e bonito, o momento em que você descobre que conhece mais de você mesmo através dos olhos da outra pessoa com quem você se relaciona. E isso é muito louco. Isso é tão realidade e tão, assim, gigante na nossa vida que você pode pensar uma situação, duas pessoas conhecendo, sabe? Qualquer pessoa, assim. Essa pessoa no primeiro encontro, ela vai tentar mascarar instintivamente todas as falhas dela. Ela vai tentar mostrar e pintar de si mesmo um quadro para que a outra pessoa goste daquilo que ela está projetando de si mesmo. Não é verdade? Isso acontece o tempo inteiro, gente. E aí, assim, se você faz vários e primeiros encontros, você vai ter sempre uma mesma imagem construída ali que você já sabe de cor. Mas, se você conhece uma pessoa e acaba se relacionando afetivamente e intimamente com essa pessoa durante um longo tempo, logo essa máscara, essa figura, esse Frankenstein de qualidades que você gostaria de ter e não tem, ele vai se desmanchando. E aí o seu verdadeiro eu vai aparecendo através dos apontamentos e do jeito da outra pessoa lidar com você, sabe? Você pode dizer que é organizado até o fim da vida, mas se você for desorganizado, a outra pessoa vai perceber, sabe? Coisas assim. E eu comecei a reparar de como eu realmente me conheço através dos olhos, por exemplo, do meu namorado. Ele me aponta coisas que eu não gostaria ou que eu nem saberia que eu deveria prestar atenção na minha personalidade, no meu comportamento, no meu jeito de lidar no trato social, sabe? No trato do dia a dia ali. E isso é muito interessante. Tanto que tem uma hora aqui, depois que eles fazem esse sexo pela primeira vez, que o Hélio, ele fica com um pouco assim de nojo, meio com asco do Oliver, mas não por ele ter acabado de fazer sexo com outro homem, é porque ele estava ali num nível de intimidade que ele nunca tinha compartilhado com uma outra pessoa na vida. E ele se sentiu totalmente desnudo, completamente desnudo. E aí, mais pra frente, eles continuam, né, se relacionando, e aí o Hélio vem falar que o Oliver era um conduit, como se o Oliver fosse um canal secreto pelo qual o Hélio podia se encontrar consigo mesmo, como se o Oliver conseguisse catalisar aquilo que ele realmente era. Então ele só se conhecia realmente através da relação que ele tinha ali com o Oliver. E, gente, isso é muito lindo. Isso é uma coisa que acontece realmente, que a gente não presta atenção. E que o filme inteiro ele fala sobre isso, sabe? Tanto que, assim, eu não considero tanto
que seja um filme só sobre descoberta da sexualidade, ou melhor, da homossexualidade, porque uma coisa que não mostra no filme é que o Hélio, ele faz sexo com a Márcia e ele gosta do sexo com a Márcia, igual eu falei. Ele volta depois de fazer sexo com a Márcia não querendo trocar de roupa nem tomar banho, porque ele tá gostando do cheiro da Márcia ali. Só que isso que ele tem com o Oliver, que não é só a questão do sexo, é a questão da intimidade, que a partir daquele momento eles vão começar a construir, é muito mais forte para ele, muitíssimo mais forte para ele. Eu achei isso muito, muito, muito lindo e é só um exemplo do que tem nesse livro aqui. Bom, então vamos logo para essa parte, né, que eu vou poder falar as spoilers, porque eu tô me segurando aqui, vocês estão percebendo, né, tem muita coisa para comentar, muita coisa legal. Então você que ainda quer conhecer a história, quer ver o filme, não leu ainda, né, então um beijo para você, a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Curta, compartilha esse material aqui também e compartilha aí com os amigos, gente, divulga aí, me ajuda a divulgar o canal, tá bom? Beijo! No final do livro e no final do filme, a gente tem a conversa maravilhosa que o Hélio, aliás, teve com o pai dele, né? Que o pai dele, obviamente, desconfiou e estava ciente daquilo que estava acontecendo, apesar dele não ter tido problema, enfim. E o pai do Hélio vai falar com ele assim, aproveite isso que você teve, né, com o Oliver. Eu estive, em alguns momentos, próximo a ter isso que você teve, mas eu fui para trás, eu não tive coragem de avançar. E às vezes eu me arrependo, às vezes eu me arrependo menos, mas se você tem essa oportunidade, vai, não perca. O meu namorado, assistindo isso, disse que o pai do Hélio poderia estar contando ali para ele que ele também possivelmente se relacionou ou quis se relacionar com homens no passado dele. Mas eu não tive essa impressão durante a leitura do livro, justamente porque eu acho que o que o pai dele estava falando ali era sobre a descoberta de uma relação tão afetuosa e íntima, capaz de te engrandecer e te fazer crescer através dela. Eu acho que é isso que o pai do Oliver quer dizer, que às vezes teve no passado dele, mas que abriu mão. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que não tem no filme, é que o filme vai até um pedaço aqui, até a penúltima parte, porque ainda tem uma grande parte aqui de anos depois da história que acontece. Lembra no começo do vídeo aqui, desse vídeo que eu contei, que o Hélio, ele tá muitos anos depois contando e relembrando as coisas? Pois é, ele conta sobre o passado e também o presente em que ele se encontra, mais especificamente 20 anos depois desse verão de 83. Então, tem uma parte que também não aparece no filme, que é a viagem deles para Roma. Que eles fazem até uma viagem, né, no filme, mas eles vão para uma viagem para Roma que vai ser muito, muito importante para o Hélio. Eles vão lá numa festa, enfim, passam uma noite assim como se fosse La Dolce Vita, uma coisa meio Mastroianni, assim, de dandy, sabe? Eles curtem demais aquela noite juntos. E acontece que aquela noite vai ser muito importante e marcante pro Hélio. 20 anos depois, toda vez que ele vai a Roma, ele passa nos mesmos lugares em que ele estava ali junto com o Oliver e ele se lembra nostalgicamente, apesar dele ter ido morar nos Estados Unidos, o Hélio ter criado a carreira dele lá. Toda vez que ele vai a Roma, ele se lembra disso, ele não esquece exatamente de nada. E essa parte da Roma é muito bonita, porque tem uma hora que eles chegam lá no hotel, né, que o pai do Hélio reservou para os dois, como se fosse um presente, assim. E ele sabe que são os 2 últimos dias que eles têm juntos, porque depois o Oliver vai voltar direto para os Estados Unidos. Aí ele tá lá, o Hélio, os dois, no apartamento do hotel, e o Oliver vai pro banheiro e ele faz cocô. Quando ele vai dar descarga, o Hélio volta e fala assim, não dá descarga, eu quero te ver. Quero ver o que tá no seu vaso. E aí ele olha. Logo em seguida, o Oliver entra dentro do banheiro para tomar banho. O Hélio fala assim, agora eu quero que você veja o meu. Nisso, o Hélio faz cocô no banheiro dentro lá, com o Oliver lá. Depois o Oliver vai e olha. Isso também fez assim com a minha cabeça. Porque eu lembrei na hora do Milan Kundera, naquele livro A Insustentável Leveza do Ser, que ele faz um gigantesco ensaio, assim, muito bonito e muito profundo, muito filosófico, para dizer como que a humanidade, a sociedade, inconscientemente tenta esconder
através, por exemplo, da arquitetura dos banheiros, do formato da privada, como tenta esconder que a gente também é feito disso, que a gente também é feito de restos, que a gente também é feito de sujeira, que a gente defeca, que a gente tem coisa podre dentro de si mesmo. E aí uma coisa que a Tati Feltrin comentou no vídeo dela, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui para você conferir também lá sobre essa parte, é uma coisa do tipo assim, não existe limite para conhecer o outro, sabe? Eles chegaram aos limites, esse tipo de limite. Um estava gostando tanto do outro, tinham uma relação afetuosa e afetiva tão gigante que eles queriam conhecer o máximo um do outro, inclusive aquilo de que é feito ruim e aquilo que tem dentro de si mesmo. E isso fez assim a minha cabeça, ó, meu Deus do céu, eu não estava preparado para todas essas, como eu falei, todas essas viagens filosóficas profundas. E para vocês entenderem um pouco mais a questão do pêssego, que é a última que eu vou comentar aqui, o que acontece? Também é um pouco disso, de não ter limite de conhecer o outro, né? Tem uma parte que mostra no começo do livro, quando o Hélio ainda tá pensando lá se o Oliver gosta dele ou não e tal, que o Oliver vai cuidar da árvore que dá damasco, que é o apricot, da mãe do Hélio. E aí ele panha lá o damasco e dá um damasco, que é parecido com o pêssego, para o Hélio. E aí o Hélio aceita, mas no pensamento dele a gente conhece assim, nossa, ele tá me dando aqui esse negócio parece com a bundinha dele, e aí mal sabe ele que eu tô comendo aqui agora esse damasco, mas eu queria na verdade era estar conhecendo o que tem dentro aí do calção dele, enfim, e além do que ele já conhecia. Beleza. Depois que o Hélio tem a primeira relação sexual com o Oliver, ele foi passivo nessa relação sexual. E aí ele vai um dia para um lugar lá com 2 pêssegos na mão, enfim, e aí ele começa a olhar para os pêssegos, lembra dessa relação que ele fez com o damasco, com relação ao Oliver também, e aí ele fica muito excitado. Nisso que ele fica excitado, ele acaba percebendo que ele também tinha vontade de fazer sexo com o Oliver, sendo ativo, e aí ele vai lá e acaba se masturbando, né, naquela cena lá toda que é meio constrangedora, com o pêssego. Nisso, chega o Oliver. E quando o Oliver chega, ele vê que aquilo aconteceu, ele realmente come o pêssego que o Hélio acabou de usar para se masturbar e estava com o sêmen dele lá todo ejaculado, né, gente? Então, também ele chega a essa coisa que não chega no filme, mas no livro ele acaba comendo sim. E o Hélio fica lá completamente tipo assim, realmente a gente está se conhecendo muito, muito intensamente. Também é uma coisa dessa de querer conhecer o máximo do limite dos outros, do outro, melhor dizendo, né, gente? Bom, esse livro me marcou demais, o filme me marcou demais. Eu tenho muitíssimas outras coisas para comentar sobre ele aqui. Eu acho que eu devia abrir um blog para conseguir falar lá também coisas. Acho que daqui a pouco eu vou começar a fazer podcast também para disponibilizar para vocês, porque tem muita coisa que eu quero falar, mas eu não quero tornar esse vídeo muito grande. Então, me segue lá no Instagram, no @sobreoescrito, ou então deixa um comentário aqui se tem alguma dúvida que você ficou com relação ao vídeo, ao filme, e você não quer ir ler o livro, tá bom? Se você tem alguma dúvida, quer tirar algum esclarecimento em especial, me fala, me manda lá no Twitter, no Instagram, no @sobreoescrito, me manda aqui nos comentários desse vídeo e vamos conversar então, porque, coisa boa. Tá bom, gente? Realmente eu não entendo quem não gostou dessa história. Acho que, claro, a repercussão ela é muito particular, ela é muito pessoal, mas vale a pena procurar para ver como é que foi a totalidade da história, sabe? E depois essas partes finais aqui, de 20, 30 anos depois, os dois se encontrando algumas vezes, e é muito nostálgico, sabe? É muito assim, você já percebeu que coisas importantes que estão acontecendo na sua vida, nesse instante você vai se lembrar delas, daqui 20, 30 anos, como você vai se lembrar, sabe? Então fica aqui a minha sugestão para você ler Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, de Andrew Assman. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e a gente se vê no próximo. Tchau!